Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Vamos ler do versículo 25 até o 31. Efésios, capítulo 5, do 25 até o 31. Amém? Vamos lá? Diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. 27. Para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois em uma só carne. Até aqui. Pode se assentar. Deus abençoe. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá. Que Ele dá a você também de estar aqui hoje na casa dEle. Se não fosse a misericórdia dEle, nós não estaríamos hoje aqui. Mas a graça do Senhor nos alcançou e nos deu a oportunidade de estarmos aqui na casa do Pai. Agradeço também a nosso pastor, Deus abençoe, a Valquíria. Quero também agradecer a todas as irmãs que têm lembrado de mim nas vossas orações. Se você não tem lembrado, por favor, lembre de mim nas suas orações. Amém? E o que eu peço a Deus, somente aquilo que Ele tem escrito para a minha vida se cumpra aqui na terra. Porque cada um de nós nascemos com um propósito. Antes mesmo de você sair da barriga da sua mãe, lá no livro já estava escrito toda a sua história. Você pode confirmar isso em Salmo 139, 16. A nossa história já está escrita. Porém, cabe a mim e a você, né, irmãos, decidir dispor a estarmos vivendo o que Deus escreveu para nós. E eu sei, nós podemos contemplar pela palavra. É uma história linda que o Senhor escreveu para nós. Terá aflição, sim, mas não estaremos só, pois Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Agradeço a Deus pelo meu esposo, irmãos. Graças a Deus, Deus tem salvado meu esposo e tem transformado ele. E eu falo para ele, cada situação que acontece, ele é mecânico, né, irmãos? Trabalha com o público, né? Ou em situações de trânsito, aonde quer que nós passamos, lembre-se, lá em 1 Coríntios 7:1, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Nas situações que nós passamos, nós escolhemos, opa, meu objetivo é agradar aquele que me chamou. Então nós vamos caminhando, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Mas o tema que hoje nós vamos refletir, tá, irmãos? É a palavra do Senhor. Não é pensamento meu, de forma alguma, nem daqueles que se escreveram. Efésios capítulo 5, versículo 25. Marido, amai a vossas esposas. Nós sabemos que a Bíblia foi escrita por homens santos, inspirado pelo Espírito Santo. Deus levantou esses homens e escreveram a palavra de Deus. Não vem por inspiração humana, não é coisa de cabeça da pessoa, mas é revelação do céu.
para a sua igreja. Você pode perceber o cuidado de Deus sobre o seu povo? Aqui está o guia, o manual da nossa vida, que define a nossa vida aqui. Ela direciona a nossa vida aqui na terra e no porvir. Amém? Eu quero falar hoje sobre o tema: marido, amai as vossas esposas. Quantos maridos nós temos aqui? Levante a mão. Um ali levantou bem assim. Glória a Deus. É a palavra do Senhor que nos ensina. Marido, amai a vossas esposas. Mas também não vamos ficar de fora, irmãs. Não. Porque quando Deus trata com os esposos, primeiro Deus lembra as mulheres. Sede submissas. Aí depois Deus trata lá com o homem. Nós vamos aprender hoje. E nós podemos ver, irmãos, que família é projeto de Deus, amém? É Deus quem criou a família. A família foi a primeira, é a instituição da terra, a primeira instituição da terra. Nós podemos ver, irmãos, que a família, ela é a base da sociedade e da igreja. Já pensou uma igreja sem família? Não existe. Já pensou uma sociedade sem família? Não existe. Nós podemos ver, irmãos, que a humanidade originou-se a partir de um lar. E olha só o cuidado de Deus com a família. Deus tem um cuidado com a família. Nós podemos ver que a família, irmãos, é uma equipe. Amém? Pai, mãe e os filhos. É uma equipe onde cada um tem diferentes funções dentro do seu lar. E nós podemos ver que junto temos a responsabilidade, irmãos, de buscar sim o melhor para todos. Nós temos essa responsabilidade. O esposo de buscar o melhor para a esposa buscar o melhor para a esposa. Nós podemos ver também que os pais buscarem o melhor para os seus filhos e os filhos também corresponder o melhor possível para os pais. Nós podemos ver que Deus deu a cada um, irmãos, um propósito. Deus tem um propósito de amor, nós podemos ver de companheirismo, lealdade, compaixão, esperança. Isso entre os membros da família. A família, ela foi criada por Deus e nela nós podemos encontrar, irmãos, o lugar ideal para que podemos exercer o que? Respeito. Dentro da família nós encontramos o lugar ideal para nós desenvolvermos, exercermos o respeito, a paciência, misericórdia e o mais lindo, que é o dom supremo, o amor. É dentro da família que foi criada por Deus, nós encontramos esse lugar. É o lugar ideal. É da família que vem a educação dos filhos. É da família que as crianças aprendem direitos e deveres e limites. E para que a família, irmãos, seja feliz, Deus, Ele, irmãos, criou princípios regedores, irmãos. Nós podemos ver que Deus proporcionou isso para que nós vivêssemos em família de uma forma harmoniosamente. Mas isso acontece quando nós observamos. Hoje nós vamos abordar sobre família cristã. Família cristã, ela é direcionada pelos princípios da palavra de Deus. A família de Deus não é regida pelo sistema mundano, nem pelas nossas vontades ou pensamentos. Mas nós, como família de Deus, somos regidos, orientados e guiados pelo Espírito Santo de Deus. E o Senhor Jesus deixou todos os ensinamentos que a família necessita na sua palavra. A profecia maior. Você já tem a profecia maior na sua mão, que é a palavra de Deus, que ensina você a se portar, a se conduzir, a tratar a sua família com amor, com carinho, guiados pela palavra do Senhor. E quais são os deveres dos filhos? Filhos,
obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa aí? Para que te vá bem e sejas longo a tua vida sobre a terra. É promessa do Senhor. Mas antes dessa promessa, você tem princípio a ser cumprido. Obedecer. Vamos pular os filhos, vamos para as irmãs, como mães, como esposa. Estamos falando aqui a carta de Efésios. Nós podemos ver esse texto que nós lemos. Nós vemos aqui, irmãos, esse texto ensina a família, esse amor que um tem para com o outro, essa sujeição que um tem para com o outro. Mas aqui Deus, Ele coloca deveres para cada um dentro da sua família, dentro da família, dentro da nossa família, para que possamos viver de uma maneira harmoniosa e exalamos o perfume de Cristo através da nossa família. E se nós observarmos cada dever, cada um fazer a sua parte, irmãos, o nome de Deus é glorificado na sua casa. E todos vão olhar e dizer: há um Deus na vida daquela pessoa, há um Deus que está na vida daquela família. E nós podemos ver aqui, irmãs, o nosso dever. Quando o apóstolo Paulo começa a escrever a carta de Efésios, a partir do capítulo 22, se não me engano, ele começa: mulheres, sede submissas. Submissa. Quando nós olhamos para a submissão, irmãos, nós vamos falar somente um pouquinho, porque nosso tema hoje é amar as vossas mulheres, né? Os esposos, marido, amai as vossas mulheres. Mas vamos relembrar que o dever dos filhos, obediência, o dever da esposa, submissão. Submissão é nós, irmãos, somos a sustentação, ou seja, nós somos a estaca de sustentação do nosso lar. É nós que vamos apoiar nossos esposos, ajudar, nós vamos ali sustentar ele em oração, ser o apoio que ele precisa. Lembra? Deus criou a mulher para ser auxiliadora. Não é bom que o homem esteja só, e não é bom mesmo que o homem esteja só, salvo algumas exceções, né? Mas nós podemos ver que não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que lhe seja idônea, ou seja, far-lhe-ei uma adjutora que lhe seja adequada, que vai ajudar ele na sua caminhada, porque somos família cristã e cada um tem um papel. O Senhor chamou o marido para amar, mas para nós a submissão. Submissão, irmãos, é submissão, ou seja, estar debaixo de uma missão. É seguir de boa vontade a liderança do seu esposo em Cristo. Seguir, irmão, isso não significa que o marido ele vai ser soberano sobre a sua vida, ou você vai ter que ter uma obediência cega a um homem machista, caprichoso ou ignorante que vem te dar ordem e você ferir o seu relacionamento com Deus. Não significa ser passiva, não. Submissão, irmãs, nós podemos ver que este conceito de submissão deve vir daquilo que é existente entre Cristo e a igreja. Cristo e a igreja, ou seja, Cristo ama a igreja. E o que acontece com a igreja? A igreja se submete a Cristo. Nós somos a igreja, nós estamos aqui nos submetendo a Cristo, ou seja, cumprindo a sua vontade. Porque Ele nos amou, Ele nos salvou. E aqui nós estamos hoje reunidos, sim, com o coração ardente, querendo cumprir sim a vontade de Deus até aquele grande dia. Nós podemos ver, irmãos, por que a mulher tem que ser submissa. Deus coloca lá em Efésios 5:23 para nós, porque o marido é o cabeça da mulher, ou seja, ele é o chefe espiritual da família. Mulheres, sujeitai a vossos esposos, porque o marido é o cabeça da mulher. A esposa deve reconhecer, irmãos, a sua
liderança. Nós podemos observar que Paulo ele falou primeiramente às mulheres, explicando que elas deveriam se sujeitar voluntariamente aos seus maridos, como se submete ao Senhor, significando como o Senhor quer que seja. Deus estabeleceu estes princípios. Nós podemos ver que o nosso dever é ser esposa, irmãos, que Deus projetou pela sua palavra. Se eu e você não acatarmos, não andarmos pelos princípios da palavra de Deus, a palavra do Senhor nos fala lá em Tito que a sua palavra é difamada. Mas nós precisamos acatar tudo aquilo que Deus deixou para nós como mãe, como esposa, para que a sua palavra não seja difamada. E lá em Tito capítulo 2, versículo 3 ao 5, há uma listinha para nós. E se nós observarmos esses princípios e colocarmos em prática, o nome de Deus é glorificado nas nossas vidas e vamos caminhar na unção do Espírito Santo nesta terra, fazendo a diferença como esposa, honrando sim a Deus e ao nosso esposo. E o marido, o dever do chefe do lar: amai as vossas esposas. Marido, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Isso está em Efésios capítulo 5, 25. Como amar? Nós podemos ver aqui a semelhança. Assim como Cristo amou a igreja, aqui está a semelhança. Marido, é assim que você deve amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Efésios 2:1. Como que Cristo amou a sua igreja? Efésios 2:1 fala que Ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Cristo amou nós ainda largos nos nossos delitos e pecados, como Cristo amou a igreja. Porque Cristo, quando nós ainda não éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. E Ele provou o seu amor. Então nós podemos observar que Cristo não amou somente em palavras, mas Ele provou dando a sua vida na cruz do Calvário por nós. E aqui está essa semelhança, a qual o marido tem que observar e amar a sua esposa. Aleluia. Vamos continuar. Para quê? Qual foi a finalidade? Capítulo Efésios 5, 26 continua dizendo: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Glória a Deus. Cristo nos amou, Deus. Cristo nos amou. Somos igreja do Senhor. Ele se entregou por nós. Não foi somente em palavras, mas Ele provou. Deus provou e deu ali o melhor. E aqui Deus deixa para o marido amar a vossa esposa como Cristo amou a igreja. Você pode parar para refletir como Cristo amou a igreja. Eu chamo a tua atenção hoje, marido, como Cristo amou a igreja. Irmãs, vocês acham que será difícil você ser submissa a um esposo que te ama como Cristo amou a igreja? Facilmente, docilmente nos submetemos quando o esposo olha para a palavra, observa e cumpre na sua vida. Não precisa nem dizer, já estamos lá para ajudar, para apoiar. Acontece assim, quando nós observamos, colocamos os princípios da palavra do Senhor em nossa vida. Lembra, submissão não é você não ter
Deus criou para o seu esposo. Nós, irmãos, somos criados com um propósito. Eu vejo a família como um quebra-cabeça, aonde nós nos encaixamos. Quando somos regidos pelos princípios da palavra de Deus. E como nós podemos aplicar, irmãos, esse texto no nosso lar? Como nós podemos aplicar este texto? Nós podemos ver aqui: amar, maridos, apesar das deficiências, amar apesar das imperfeições, amar a sua esposa quando ela falha, quando ela está nas estações, verão, nós estamos indo, primavera, outono, acho que agora é o contrário, inverno. Amar, apesar das suas imperfeições, porque o ser humano é assim. Se você trata bem, ele chega, mas se você às vezes, pisa, ele já tende a não. Mas como Cristo amou, estava sempre lá, pronto a ajudar. Amar. Estamos falando da família cristã. Esposa cumprindo o seu papel, o esposo cumprindo o seu papel, os filhos cumprindo o seu papel. Mas nós chamamos a atenção nesta noite para você, esposo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Viva a palavra e você verá o que o Senhor fará no teu coração, na tua vida. Parece que você perde quando você se entrega. Não, é aí que você ganha, e ganha para o reino de Deus. Porque mulher, maridos, não precisa você dizer para ela: tem que me amar. Não, quando as suas atitudes, as suas palavras demonstram isso, é automático da mulher, ela fica até boba, né? E quem pode reger o coração do homem? Há um Deus do céu que vela pelas famílias. Há um Deus do céu que cuida das famílias. Há um Deus do céu que conhece a luta travada dentro do teu coração. Há um Deus do céu que vê o teu esforço para amar Ele acima de todas as coisas. Há um Deus do céu que dá graça e força para você passar por muitas provações. E muitas vezes teve que ficar contando até 10, mas você fala: não, eu quero honrar a Deus. E se alguma coisa acontece, quando alguma coisa acontece comigo, eu falo: não, é eu que tenho que mudar. É eu. Senhor, me mostra onde o negócio é errado. Porque se acontece, é comigo. Não acontece assim. Muitas vezes queremos resolver com os nossos braços, impondo e nos frustrando. Mas quando é o Senhor quem opera lá no coração, o Senhor move e você glorifica. O Senhor liberta e você glorifica. O Senhor encaminha e você glorifica. Você glorifica. Eu quero te dizer, irmão, não permita que o inferno coloque em teu coração e em tua mente que orar não adianta, a pessoa tem que querer. Não, por favor, não pense assim. Orar adianta. Creia na palavra do Senhor. Se você tem vivido uma vida justa diante de Deus, tome posse daquilo que Deus deixou na sua palavra. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Creia nisso em nome de Jesus. Sabemos que Provérbios diz, irmãos, que a esperança adiada adoece o coração. Aí você fica: até quando, Senhor? Não muda. Mas creia na palavra do Senhor e continue perseverando. Olha, o Senhor vai criar situações para que a vida se chegue mais perto dele e seja transformado naquilo que o Senhor projetou. Da mesma maneira, os filhos, continue a orar, irmão. Continue a pedir, continue a suplicar. Olhe com os olhos de Deus. Creia em nome de Jesus. A oração feita por um justo pode muito
Mas você, esposo, ame sua esposa. E se está difícil, clame ao Senhor que Ele te ajudará. Não desista em nome de Jesus, mas faça a sua parte. Como nós podemos aplicar isso ao casamento? O amor sacrificial significa vocês, esposo, devem estar dispostos a sacrificar metade, não, mas tudo pela sua esposa. Duas perguntinhas para você refletir, esposo. Até onde você está disposto a sacrificar pela sua esposa? Mas ela não merece. Até onde você está disposto a sacrificar pela sua esposa? Vamos olhar para o Calvário? O Senhor se entregou. O Senhor se entregou. Nós não merecemos, mas o Senhor se entregou. Ela tem, marido, se sacrificado por você mais que você por ela. Reflita aí no seu coração. Ela tem se sacrificado por você mais que você por ela. O amor que se sacrifica, como diz lá o versículo, e assim mesmo se entregou por ela. Este amor que se sacrifica, irmãos, é o esposo está disposto a fazer tudo para que a sua esposa seja feliz nesta terra. Eu vou repetir. Fazer tudo para que a sua esposa seja feliz. Está sobre você essa missão de fazer que sua esposa se sinta feliz. E uma mulher amada é uma outra mulher, é uma mulher muito feliz. Para você ter uma ideia, nem se preocupa se está saindo perto de galinha ou para descabelar, mas ela está feliz. Não é que nós vamos entrar no relaxo, não me entenda mal, mas não importa, tem dinheiro, não tem. Temos o amor de Deus, o amor da família, o amor do esposo, e ela se sente feliz, faz a sua janta com muito prazer, cuida dos filhos com gratidão, ela se sente amada, ela se cuida. Sabe por quê, irmãs? Eu estou falando isso, que mesmo ela às vezes sem maquiagem, com o cabelo meio assim, né, cuidando dos filhos, ela se sente feliz. Porque hoje nós vivemos a ditadura da beleza. Não estou falando que não pode usar ou fazer isso ou aquilo, tudo me é lícito, ainda tudo me convém, não vou me deixar me escravizar por nada disso, não é, jovens? Mas nós podemos ver aqui que uma mulher amada é uma outra mulher. O marido vai olhar para observar, não é aquela que eu casei, mas sempre está melhor, sempre está melhor, sempre está melhor. Porque começa aqui dentro, no interior da mulher, a doçura, a delicadeza. Não estou falando, irmãos, que você tem que ser assim, não, cada um tem a sua personalidade. Porém, com aquilo que Deus te deu, você vai ver, entrar e sair, você vai ter a ética na sua vida, bom senso, a humildade. Irmãs, porque tudo tem por trás um esposo que a ama, como Cristo amou a sua igreja. E quando nós olhamos no Velho Testamento, nós vemos aqui sobre a lei de caráter humanitário. E eu, irmãos, já aprendi que Deus, olha o que Deus estabeleceu lá em Deuteronômio 24:5, que o homem recém-casado não sairá à guerra, nem imporá qualquer cargo, por um ano ficará livre em casa e promoverá a felicidade à mulher que tomou. Durante um ano, o homem não podia ir de casa, não podia sair à guerra, nem ter cargo algum, mas por um ano ele promoveria a felicidade da sua esposa.
esposa. Aleluia, glória a Deus. Olha como Deus aqui que ensina pela sua palavra. Ele tinha que promover, fazer feliz a esposa. E nós podemos aprender que desde o começo Deus cuida, e Deus sempre cuidará da família aqui na terra. Aleluia. Quando nós olhamos para Jesus e vemos que Ele se entregou por nós, igreja, Ele estava promovendo para nós a felicidade eterna. Nada mais é do que a salvação. Salvação significa felicidade eterna. Você será feliz ao lado do teu Deus eternamente. Por isso que a decisão que nós tomamos aqui na terra, de recebermos a Jesus, de crermos em Jesus, Deus nos dá o poder de nos tornarmos seu filho. E como filho, irmãos, nós temos um Pai, nós temos um lugar onde nós retornaremos, nós temos uma herança, aleluia, e nós habitaremos com o Senhor. E quando Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário, Ele estava promovendo para a humanidade felicidade eterna. Quando o esposo ele se entrega totalmente à sua esposa, ele está promovendo para a sua esposa felicidade. Felicidade. Aleluia. Como nós devemos aplicar isso ao casamento? Devemos amar como o seu próprio corpo. Ou seja, o marido ame como o seu próprio corpo. Está em Efésios capítulo 5, 28 e 29. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. Porque ninguém odeia seu próprio corpo, pelo contrário, cada um alimenta, olha lá o cuidado, cuida do seu corpo como Cristo faz na igreja. Cristo ele cuida, Cristo ele alimenta a igreja. Como ele alimenta? Pela sua palavra. Tudo isso que você está ouvindo quando nós olhamos a Bíblia e dizemos a palavra do Senhor, não é nossa, é do Senhor. Deus está alimentando a sua alma, é comida para a sua alma. Tome posse disso em nome de Jesus e receba alimento para a sua alma. A palavra de Deus é alimento para a sua alma. Não deixe de buscar este alimento precioso para a sua alma. Quem não se alimenta fica fraco, quem não se alimenta pode sofrer grandes consequências e possivelmente morrer. Mas quando nós nos alimentamos da palavra do Senhor, irmãos, nós podemos aqui ver que o Senhor nos fortalece, o Senhor nos renova, o Senhor nos guia, o Senhor nos orienta, o Senhor nos esclarece, aleluia, o Senhor nos dá entendimento, tudo através da sua palavra. Receba em nome de Jesus alimento para a sua alma nesta noite, aleluia. Amar não somente em palavra, maridos, mas em demonstração. Como o marido deve amar? O marido deve amar como o seu próprio corpo. Você cuida dele, alimenta dele. Da mesma forma como Cristo faz com a igreja, da mesma forma você deve amar a sua esposa. O marido e a mulher tornam uma carne só. E é um cuidado recíproco, mútuo, entre os dois. E como você pode, esposo, demonstrar amor pela sua esposa? Como você pode demonstrar este amor no seu casamento? Lembrando que Cristo não amou somente de palavra, mas Ele se entregou a si mesmo. E aqui nós podemos observar algumas dicas. Você vai observar, esposo, em nome de Jesus, eu queria a sua atenção nesta hora. Quando você pode demonstrar amor pela sua esposa? Quando você reconhece o valor e a importância do seu cônjuge. Quando você reconhece a importância e o valor do seu cônjuge. Este reconhecimento deve ser expressado através das atitudes
pelaquilo que elas ouvem. Observe o marido. Como está as tuas atitudes? Aquilo que você fala. Eu comecei a pensar essa semana e falei, Senhor, acho que a gente tem um olho aqui no ouvido, porque como influencia uma atitude de um marido quando você se dispõe a fazer algo para a sua esposa. Vou ter que contar? O meu esposo, eu precisava fazer um alimento lá para a escola da Benta. Aí eu estava pensando, também estava pensando nisso, né? Aí ele encomendou salgados. Aí ele falou assim para mim, é que eu estava te poupando de trabalho. Aí tá um pouco na cozinha. Eu aprendi a cozinhar com amor. É uma atividade, um desafio, mas é com amor. O Senhor nos dá graça. E o esposo fala, que vida gostosa, a gente glorifica a Deus. Porque às vezes não é a nossa área, igual a irmã Maria, né? Glória a Deus por isso. Mas faz parte da esposa sermos boas donas de casa. Eu sei que é um desafio para muitas, mas esse é o nosso papel principal. Não que você não possa trabalhar fora e exercer outra profissão, não. Mas é o papel principal nosso. Esposa, mãe. E quando nós fazemos nossos atos com amor, o Senhor abençoa. O Senhor nos fortalece e direciona. Aí ele diz, estava te poupando de te dar muito trabalho. Aí você fica até assim, né? Parece pouco para você, esposo, ou você, irmã, que é jovem, mas faz toda a diferença dentro do lar. A esposa vai concordar comigo, a gente não sai da pia, né? Acaba a louça do café, e do almoço e da janta. Parece que você não sai dali, igual a fábrica, né? Que eu vou ficar só o dia inteiro. Mas tudo é pela graça do Senhor nós fazemos, nós cumprimos, nós buscamos o melhor para a nossa família. Então nós desenvolvemos o nosso papel por amor a Deus, esse amor derramado no nosso coração e por amor à nossa família. E eu glorifico a Deus. Por quê? Porque nós podemos observar, eu posso observar a vida do meu esposo, que ele está buscando o bem para a minha vida. Ou seja, não me dá trabalho bem. Olha, irmãs, quando você vê a sua carne, você fala, Senhor, vai dar tempo. O Senhor, né, te dá um livramento. E o Senhor te abençoa usando a vida do seu esposo. Eu glorifico a Deus por isso. Por quê? Porque Ele está pensando em beneficiar em áreas que eu poderia fazer sim, mas com muito sacrifício, às vezes sem o tempo necessário. Mas, irmãos, amar é você pensar no bem do seu próximo, você pensar, marido, no bem da sua esposa. Como você pode demonstrar isso? Ajudando-a, né? O inverno da esposa, o esposo pode ajudar. Isso você pode demonstrar o seu amor em atitudes para com a sua esposa. Como você pode demonstrar que ama a sua esposa? Em palavras. Vamos aprender com o esposo da mulher virtuosa? O esposo da mulher virtuosa disse assim, lá em Provérbios capítulo 31, 29. Vamos abrir Provérbios capítulo 31, 29. Vamos aprender aqui um pouquinho com o esposo da mulher virtuosa. Ele disse assim, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobretudes. Esposo, quando você elogia sua esposa, você está demonstrando seu amor para ela. A esposa me diz assim, mas ela sabe que eu amo. Ela já sabe, não precisa dizer. A palavra nos ensina. A palavra te ensina, esposo. Com o esposo da mulher virtuosa. Irmãs, com o esposo da mulher virtuosa. O esposo a elogia. Muitas mulheres procedem
mas tu a todas sobrepuja. A coisa mais linda da mulher virtuosa é que ela teme ao Senhor. E a mulher que teme ao Senhor, ela será louvada. Em outra palavra, elogiada. Não podemos nos esquecer disso, irmãs. E é por isso que a Bíblia nos convida a examinarmos a nós mesmos e vermos as virtudes que Deus recomenda na sua palavra, as virtudes que nós precisamos buscar, estar em nossas vidas. E nós receberemos esse elogio. E você, esposo, você demonstra o teu amor para a sua esposa com palavras e também com atitudes. Aleluia. Fale, diga, esposo. É difícil para o homem dizer eu te amo. Apesar que em casa é o contrário. Pais secos, filhos secos. Nós tivemos uma criação muito seca, né? Não culpo meu pai por isso, porém ele também teve. Quando quando Jesus alcançou-nos pela sua graça, nós aprendemos hoje que nós precisamos verbalizar palavras que edificam o coração dos nossos filhos e dizer: você, irmã, diz a sua filha, você está linda, você é linda, você nasceu para fazer a diferença. Aleluia. Verbalizar palavras que venham edificar o coração dos seus filhos. E nós podemos ver que os maridos, eles demonstram mais amor fazendo as coisas. Olha, depois de às vezes ter alguma faísca, o esposo quer falar, né? Quer ajuda? Ou precisa de alguma coisa, ou ao contrário, mas a maioria das vezes ele demonstra o amor ou pedindo desculpa dessa forma. A mulher é mais emotiva, ela fala, né? Como eu disse aqui os irmãos, dependendo da sua criação, mas em nome de Jesus, o Senhor nos ensina pela sua palavra a nós abrirmos nosso coração para Ele, deixarmos exalar este amor de Deus derramado em nosso coração. E você, marido, demonstrar este amor de Deus na sua vida pela sua esposa.